Bom dia, Potterheads! Eu sou Marota e hoje eu vim aqui com um assunto mais diferente. Hoje a gente vai estudar a história da Guerra Fria. Então, umas informações básicas aqui é uma introdução. A Guerra Fria começou em 1949. O que causou ela? No fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e a URSS da época estavam com tudo, estavam ricas, ganharam a guerra, porém os Estados Unidos levou muito mais crédito do que a URSS, que teve muito mais soldados feridos, muito mais batalhas em campo. Aí a URSS já ficou assim, por que ele está levando mais crédito dos Estados Unidos? E os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial teve muitas evoluções, eles construíram muita tecnologia, ganharam muito com isso. Aí a URSS ficou revoltada e começou essa rivalidade. Aqui está o escrito que eu acabei de falar. E aqui as causas. O que esse conflito era? Era uma disputa estratégica e ideológica. Nunca foi uma disputa em campo, aquelas batalhas normais. Não, eram estratégicas e ideológicas. Nesse meio, criou-se uma bipolaridade no planeta Terra. Ou você era socialista, que era da URSS, ou era capitalista, que era dos Estados Unidos. Alguns tópicos importantes da Guerra Fria foram o Plano Marshall. O Plano Marshall era um plano de ajuda aos países capitalistas e foi fundado em 1949 pelos Estados Unidos. Aí a União Soviética, vendo a popularidade desse plano e que poderia mais países adequarem ao capitalismo, criou o Comecon em 1949, que tinha basicamente a mesma função do Plano Marshall, mas para países soviéticos, países socialistas. Outro marco importante foi a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ficou com a URSS e a Alemanha Ocidental ficou com os Estados Unidos, ou com o capitalismo. OTAN, Tratado de Proteção ao Capitalismo. Era como os militares, a proteção que eles tinham, que era a OTAN, que até hoje existe. Foi criado em 1949 pelos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. E Pacto de Varsóvia. Assim como os países capitalistas tiveram o seu comando lá para proteger esses países, o Pacto de Varsóvia, que era a união das forças militares, dizia que os países tinham que se ajudar. Se um país tivesse um problema, o outro tinha que ajudar, seja com forças armadas ou com outras coisas também, que foi criado em 1955. Dos países aliados da OTAN, ou seja, que acolheram o capitalismo, estão ali os Estados Unidos, que é o primeiro, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, entre outros. E aqui tem mais uns que também estão, que são Austrália, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Suécia e Espanha. Aí, o que apoiaram o socialismo, que fazem parte
do Pacto de Varsóvia estão o RSS, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte. Então perceba que a Alemanha dividida ficou ocidental para o capitalismo e oriental para o socialismo. Também estavam nesse regime socialista a Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia. Outra parte importante da Guerra Fria foi a corrida espacial. Nesse tempo foram criadas várias tecnologias e isso foi muito bom para o desenvolvimento, mesmo que na época não seja tão legal uma Guerra Fria, mas agora nós recebemos algumas contribuições dessa época. Então aqui umas datas de alguns eventos importantes que aconteceram. Em 1954, o primeiro satélite foi lançado em órbita, que foi da União Soviética. Então eles foram na frente, começaram na frente nesse requisito. Em 1960, o primeiro foguete tripulado, que não saiu muito longe, mas era tripulado por um cachorro, a Laika. Muitos de vocês devem conhecer essa história, que acho que foi uma crueldade com essa cachorrinha, mas tudo bem. E foi feito pela URSS, União Soviética. Em 1961, foi o primeiro voo tripulado por humanos. Antes era por essa cachorrinha e agora é por humanos. E também foi pela URSS. Então todos esses coisas foi conquistada pelo URSS. Mesmo assim, muitos dizem que ela perdeu essa corrida espacial, porque em 1969 o primeiro homem chega à Lua, que foi conquista americana. Então, em 1969, tinha toda aquela coisa da televisão, os artistas, o cinema, então impulsionou muito para que os Estados Unidos tivessem muita visibilidade. Mas as conquistas soviéticas também foram incríveis, só porque sem muita visualização. Tem duas datas para o fim da Guerra Fria. Uma é com o fim da divisão da Alemanha, que durou 40 anos. Aquele negócio de dividir a Alemanha em oriental, em ocidental. E a queda do Muro de Berlim foi o que marcou isso em 1989. Então, muitos dizem que simbolicamente essa foi a data do fim da Guerra Fria. Mas oficialmente ela acabou apenas em 1991 com a desintegração da URSS. E por que isso? Na época, os países que participavam do regime socialista não estavam muito satisfeitos com como andavam as coisas. E também tinha muito relato de miséria, até de tortura, mas que só foram descobertos mais adiante. E também com a mudança do presidente. Então, a URSS foi perdendo força, alguns países foram se tornando capitalistas e, com o fim, ela se desintegrou. Então, também houveram, como essa guerra era fria, umas coisas muito importantes que houveram foram os conflitos indiretos, que foram a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que os partidos socialistas e capitalistas lutaram lados distintos nessas guerras para mostrar quem tinha mais força, mas sem precisar conflitar um com o outro. Isso aconteceu porque os Estados Unidos e a URSS tinham armas muito assim avançadas. Se tivesse uma guerra mesmo entre eles, acabaria com o mundo fácil, porque em 1949, não, antes disso,
na Segunda Guerra Mundial, lembra daquela bomba de Hiroshima e Nagasaki? Então foi obra dos americanos. Então para mostrar que tinha poder mesmo lá na Segunda Guerra Mundial. E a URSS com isso ficou mais temerosa, começou a fabricar armas também. Em 1949, a URSS também possuía bombas nucleares. Então pensa, uma munição bélica dessa, tantas armas, e se estourasse mesmo o conflito entre eles, iria ser tipo um fim do mundo. Por isso que eles tinham mais essa contenção. E também a ONU tinha sido criada recentemente e tipo que intermediava essas brigas, tornando mais suave. Então, a aula. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Eu peguei muitas dessas informações de alguns sites que, se eu conseguir, eu vou deixar na descrição, porque eu não sei deixar nada na descrição. E me desculpem por ter faltado muitos vídeos. Faz uns 3 meses que eu não posto. Muito obrigada se assistiram até aqui.